dia a todos, sejam bem-vindos ao Telemedicina. Hoje nós vamos falar sobre febre maculosa. Por que falar sobre essa doença? É uma doença que normalmente é desconhecida pelos profissionais de saúde e também pela população em geral. É uma doença que é endêmica em certas regiões do Brasil e sendo desconhecida, ela se torna de maior importância, porque tem alta letalidade, né? E também é uma doença que ela também ocorre em algumas outras partes do mundo. É uma doença infecciosa, febril, né, aguda e de início súbito. E é transmitida principalmente pelos carrapatos, causado por bactérias e tem gravidade variável, apresentando quadros clássicos com exantemas ou formas também atípicas, né, sem exantemas. No caso dos casos clássicos, que apresentam o exantema, é um importante e fundamental achado clínico para o reconhecimento da doença. A febre maculosa ela foi incluída na lista de notificação compulsória no ano de 2001. Por ser uma doença emergente, ela inicialmente ocorria em áreas rurais e já se expandiu para as periurbanas e área urbana. E essa doença no Brasil ela está ocorrendo em grande parte dos estados. Já foi identificada em mais ou menos uns 14 estados no país, incluindo o Distrito Federal. Ela comete principalmente homens em idade entre 20 e 49 anos. E os casos que ocorrem, 10% são em crianças menores de 9 anos de idade. A maioria dos casos os pacientes referem contato com animais domésticos ou silvestres, ou as pessoas referem também que frequentaram ambientes silvestres. Ocorre sazonalidade da doença e a maior densidade de ninfas, que são a forma mais infectante, mais agressiva dos carrapatos, ocorrem em outubro. Os carrapatos que mais para frente nós vamos comentar são os vetores dessa doença. Mais frequentemente, produz casos graves, a Rickettsia rickettsii, que é a bactéria que é considerada mais virulenta, de maior virulência, né, para esta doença, aqui no Brasil. Neste gráfico, nós observamos os casos confirmados no Brasil, numa série histórica entre 2007 e 2018. Nós podemos observar que nós tivemos nessa época 1.645 casos, mas a concentração maior de casos foi na região sudeste, podemos observar nessa linha verde, e na região sul do país, sendo que na região sudeste a gente vai observar o aumento de casos nesse período. É uma linha de tendência de aumento, enquanto que na região sul a gente observa uma certa homogeneidade, né, na presença desses casos. A gente vai observar também quando a gente observa uma série histórica dos óbitos por febre maculosa. No mesmo período, entre 2007 a 2018, a gente vai observar que os óbitos se concentraram mais na região sudeste. E nesse período foram 559 óbitos, né, em todo o Brasil, porém parece uma quantidade pequena por esse intervalo de tempo, mas o que é importante nessa doença é a gravidade da doença. São altas taxas de letalidade presentes no país, principalmente aí na região sudeste. Já na região sul, que a gente observou no gráfico anterior, que tem assim uma tendência de aumento de casos, a gente vê que os óbitos são menores, a quantidade de óbitos. Isso nós vamos explicar mais para frente, que em decorrência da virulência da bactéria.
No estado de Goiás, especificamente, no mesmo período, entre 2007 e 2018, nós vamos observar aqui nós estamos apresentando casos notificados e confirmados neste gráfico. Na linha azul, nós vamos observar uma tendência ao aumento entre 2007 e 2018 de notificações de casos. Isso é em decorrência de um trabalho que vem sendo feito no estado de Goiás, de conscientização dos profissionais de saúde e da população em geral para que conheça melhor essa doença. Então, assim, aumenta a notificação dos casos. O primeiro caso no estado de Goiás ocorreu em 2010 e neste período de 2007 a 2018 nós temos 7 casos confirmados no estado. A gente observa que a distribuição das notificações no estado neste período ela está assim distribuída no estado todo, com algumas regiões, essas regiões em branco, que os municípios são silenciosos, nunca notificaram casos, talvez por desconhecimento da doença. Então está bem distribuída a questão de notificação. A concentração dos 7 casos que ocorreram no estado de Goiás, a gente pode observar que está maior na região central, né, do estado. Então nós temos os municípios com casos confirmados até 2018, foi Barro Alto, né, com um caso, Gameleira de Goiás, que foram 2 casos confirmados em 2010 e 2012, Goiânia tiveram 2 casos confirmados, 2015 e 2016, e Jataí com 2 casos também, 2015 e 2016. Então, totalizando aí 7 casos confirmados. Ao contrário, o nosso perfil dessa doença aqui no estado parece mais com o da região sul, como eu mostrei nos gráficos anteriores, porque nós não temos nenhum óbito até esse ano de 2019, nós não registramos nenhum óbito. A doença parece ter um perfil mais benigno do que na região sudeste. Então, a gente infere, que a gente não tem pesquisa no estado de Goiás, a gente infere que a bactéria que está no estado de Goiás, ela se assemelha à bactéria presente na região sul. Mas a bactéria Rickettsia, ela é dividida assim, didaticamente em 3 grupos, que é o grupo tifo, o grupo ancestral e o grupo febre maculosa. O grupo febre maculosa é o grupo que tem maior importância para essa doença, né? Então, o grupo febre maculosa tem um grande número de sorotipos. São conhecidos atualmente 21 espécies, sendo que tem 20 outros isolados que não estão inteiramente caracterizados. E dentro dessas espécies conhecidas, dessas 21 espécies, nós temos pelo menos 16 são consideradas patogênicas. E muitas dessas bactérias ainda não são totalmente estudadas. No Brasil, a gente tem a Rickettsia rickettsii, que é a mesma bactéria que causa a febre das montanhas rochosas nos Estados Unidos. No Brasil, então, é chamada de febre maculosa brasileira, a doença que é causada pela Rickettsia rickettsii. Tem outras rickéttsias que causa, como eu disse, que causa doença. Então, a gente especificou para Rickettsia rickettsii, por ter uma maior virulência, né, a febre maculosa brasileira. A Rickettsia rickettsii e a Rickettsia cepa Mata Atlântica, então, são as de maior importância aqui no Brasil, sendo a Rickettsia rickettsii na região sudeste e a Rickettsia cepa Mata Atlântica em outras áreas do Brasil. É uma bactéria gram-negativa, né? E ela é parasita intracelular obrigatório. Ela é específica, ela direciona para as células do endotélio vascular e desenvolve-se, para haver a contaminação,
ou a desenvolver a doença, ela tem que passar, ela é uma doença vetoriada. Então, ela tem que passar para ocorrer maturação no aparelho digestivo dos artrópodes. Pode ser principalmente os piolhos, as pulgas e carrapatos. Os carrapatos são, para nós do Brasil, os principais vetores dessa doença. Como eu disse, ela é parasita intracelular obrigatória. Então, quando ocorre a infecção do ser humano, ela vai se direcionar, né, para as células da camada íntima dos vasos periféricos. Então, o carrapato, quando ele vai estar no corpo do ser humano, ele vai procurar as áreas que tem mais concentração de capilares. E ali ele vai fazer o repasto sanguíneo e vai contaminar, vai fazer a infecção do paciente. A transmissão, dentro da transmissão nós temos os reservatórios e os amplificadores. Os reservatórios hoje conhecidos são equinos, as capivaras, né, que são roedores, outros pequenos roedores, antas, marsupiais, as aves, os répteis e principalmente, além de ser vetor da doença, o carrapato é o maior reservatório de rickétsias na natureza. Então, só apresentando para vocês os artrópodes que são mais comuns de transmitir de fazer vetoriar essa doença, pode ser o piolho mesmo, pedículos humanos, né, a pulga, que é a Xenopsila kelpis, né? E, como eu disse, principalmente o carrapato. Para nós, no Brasil e no estado de Goiás, principalmente, porque em outros estados ocorre outros carrapatos, né? Então, o Amblioma cagenense é o artrópode, é a espécie mais incriminada aí na transmissão da febre maculosa. Como ocorre? A transmissão é pela picada do carrapato infectado. O carrapato não simplesmente vai picar, né, o paciente e vai ocorrer a transmissão dessa doença. O carrapato ele tem que ficar aderido na pele por mais ou menos 4 a 6 horas, até 10 horas, fazendo a sucção do sangue e depois ele devolve como matéria de regurgitação para dentro do capilar sanguíneo, né, as bactérias. E nesse processo ocorre a maturação dessas bactérias e elas passam para a forma infectante. A picada do carrapato nem sempre é descrita, porque muitas vezes o paciente nem percebe que foi picado e que esse carrapato ficou ali aderido de 4 a 6 horas. Então, por isso que é importante quando a pessoa vai em algum lugar, depois nós vamos falar mais sobre essas prevenções, retirar o mais rápido possível esse carrapato do corpo. É importante frisar que não há transmissão de pessoa a pessoa, somente através do carrapato ou de algum artrópode, que mais comumente para nós é o carrapato. O carrapato, uma vez infectado, então ele permanece infectado por toda a vida, mesmo quando ele passa dos estágios, porque o carrapato ele tem 4 estágios, desde do ovo, larva, ninfas e adultos. Então, se em qualquer estágio desse que ele for contaminado, ele vai passar para as suas gerações e vai contaminar as próximas gerações. Por aí a gente vê a importância da gente fazer o controle desses vetores, porque uma geração de carrapato, ela passa aí 1 ano. Todos os carrapatos que forem, que a mãe for contaminada, os filhos sucessivamente e toda a geração sucessiva vai estar contaminada. O período de incubação da febre maculosa, ele varia entre 2 a 14 dias. Então, com 2 dias a pessoa já pode estar
desenvolvendo os sintomas da doença. Qualquer espécie de carrapato, ela é potencial reservatório das rickétsias. Porém, em algumas regiões do Brasil, os principais vetores e reservatórios são os carrapatos do gênero Amblyomma. Principalmente o Amblyomma sculptum, que hoje ele mudou o nome, mas é o antigo Amblyomma cagenense. Ele é conhecido como carrapato estrela. O Amblyomma ovale, o dubitato e o aureolato. Nas regiões do estado de Goiás, o principal é o Amblyomma cagenense, que é o carrapato estrela, que é também chamado de roduleiro, o carrapato do cavalo, né, e das capivaras. Como ocorre então a patogenia dessa doença? O carrapato aderido à pele do paciente de 4 a 10 horas, ele vai fazer o repasto sanguíneo e os movimentos de sucção e de regurgitação por esse período vai fazer a maturação da célula, da rickétsia, e vai fazer a contaminação. Uma vez estando na corrente sanguínea, como é um parasita intracelular obrigatório, ele vai procurar então as células da camada íntima dos vasos periféricos. Por meio então de receptores, né, ele vai aderir à membrana das células e a rickétsia vai penetrar na célula endotelial mediada por esses receptores. A célula nos processos a célula da rickétsia, né, nos processos de defesa do organismo, então ela vai ser fagocitada, a membrana celular vai se tornar invaginante e vai internalizar a rickétsia em um fagossoma. Porém, esse processo de defesa, ele não vai ser suficiente para reter essa rickétsia, porque a rickétsia, ela tem proteínas membranolíticas, as hemolisinas, que vai fazer a quebra dessa camada do fagossoma e vai liberar. Esse processo ocorre antes da digestão do conteúdo dos fagossomos, né? Então, essa bactéria vai ser liberada novamente para o citoplasma da célula endotelial. Mas a rickétsia, ela não tem como se movimentar dentro dessas células. O movimento dela no citosol, ele não ocorre. Porém, ocorre aí a polimerização dos filamentos de actina, então permitindo o movimento da bactéria de uma célula para outra, de uma célula endotelial para outra. Nesse processo, o que vai ocorrer? Vai acontecer, movimenta-se e penetra na célula vizinha ou às vezes no próprio núcleo celular da célula endotelial. Neste processo vai ocorrer então a destruição da camada íntima das células, das células endoteliais, ocorrendo então os processos hemorrágicos, ocorrendo um aumento de permeabilidade celular e vai ocorrer então os processos hemorrágicos. O primeiro sintoma então é aquilo que eu falei, é o exantema. E nem sempre esse exantema ele vai aparecer. Às vezes já o processo passa para outras sequências da infecção e muitas vezes o exantema não é clássico, ele não aparece. Então, neste processo da bactéria destruir as células do endotélio, vai ocorrer então as manifestações clínicas. Como eu falei, é um processo, a doença às vezes tem várias, às vezes é grave, às vezes é mais ameno, então começa de um início abrupto, né? Febre, cefaleia, mialgias intensas, um mal-estar generalizado, né? Náuseas e vômitos.
Essa é a fase inicial da doença, são sintomas inespecíficos, né? E o exantema maculopapular, que é aquele sinal clínico importante que nem sempre está presente, porém ele aparece aí de 50% a 80% dos casos ele aparece, sendo que ele é de evolução centrípeta, ele começa das extremidades do corpo, pés e mãos, para o centro, e há uma predominância nos membros inferiores, podendo também acometer então a palma das mãos e a planta dos pés. A figura mostra as petequias nas mãos e nos pés, esse exantema. Como eu disse, dependendo das cepas, pode ocorrer casos mais brandos de febre maculosa. Então, estão sendo associados à infecção por rickettsia de cepa de Mata Atlântica, ocorrendo às vezes apenas esses sintomas iniciais e de evolução benigna. Então, não ocorre, a doença não se torna mais grave. Então, teria somente as características clínicas da doença febril e exantemática, né, associadas a algumas escaras de inoculação, e seria onde o carrapato ficou aderido, e linfadenopatias também, no caso das cepas com menos virulência. Porém, a doença pode se agravar, e o agravamento do aparecimento das petequias, dos exantemas, o exantema petequial, à medida que vai destruindo as células endoteliais, ele vai ampliando essas áreas de hemorragia, vai haver confluências dessas áreas hemorrágicas e vai se desenvolver, então, pode se desenvolver parequimoses e sufusões. E também outros sintomas, como edema de membros inferiores, necrose de extremidades, hepatoesplenomegalias e manifestações, como é uma doença multissistêmica, então ela vai ter manifestações renais, gastrointestinais, pulmonares e neurológicas graves. Se o paciente não for tratado, ocorre a evolução para o óbito em 80% dos indivíduos. Então, a gente percebe a gravidade dessa doença quando atinge as formas mais graves. Como que a gente diagnostica essa doença? Nós podemos fazer o diagnóstico por exames inespecíficos e complementares. No hemograma vai aparecer normalmente anemia e plaquetopenia, são os achados comuns no exame, nos exames inespecíficos. Os leucócitos podem apresentar desvio à esquerda. As enzimas que vão estar geralmente aumentada é a creatininoquinase, a desidrogenase láctea, as aminotransferases, o TGP e o TGO e as bilirrubinas. Então, essas enzimas podem estar aumentadas. Quando a gente faz os exames, a gente vai observar essas características nos exames inespecíficos. Os exames específicos, hoje o padrão ouro para a saúde pública seria a pesquisa indireta por métodos imunológicos, que é a reação de imunofluorescência indireta, o RIF. Porém, existem outras formas de fazer esse diagnóstico, que seria a pesquisa direta da rickettsia por meio de histopatológico e imunistoquímica, a biologia molecular, o PCR, e também isolamentos da bactéria em tecidos do paciente ou em tecidos do próprio carrapato, né? E quando faça também o diagnóstico clínico, que seria o diagnóstico diferencial. O diagnóstico precoce dessa doença é muito difícil. Nós vamos apresentar mais para frente a questão de como é feito esse diagnóstico sorológico. Encontrar a doença, porque teria que fazer 3 coletas
para poder fazer esse diagnóstico. Então, no diagnóstico clínico, nós vamos observar os sinais clássicos, né, que o exantema maculopapular, que poderia ser apresentado do segundo ao quinto dia, mas como eu já falei, ele é ausente em grande parte, aí 60% dos casos não aparece esse sinal clínico, e como diagnóstico diferencial, nós podemos observar os sinais e sintomas iniciais. Antes de aparecer o exantema, ou quando na ausência do exantema, nós podemos fazer diagnósticos diferenciais com a leptospirose, entre outras doenças, né? A leptospirose, a dengue, a hepatite, as hepatites virais. Com o aparecimento do exantema, após o aparecimento do exantema, a sintomatologia vai se assemelhar a viroses exantemáticas, outras rickettsioses do grupo tifo, além das borrelioses, que para a gente hoje a doença mais importante seria a doença de Lyme. E como é feito o diagnóstico, a reação de imunofluorescência indireta? Como eu mencionei no slide passado, é difícil o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é feito coletando-se 2 ou 3 amostras de soro para pesquisar anticorpos específicos que aparecem aí entre o 7º e o 10º dia. Essas amostras, elas têm que ser testadas de forma pareadas. Todas as amostras testadas por um mesmo técnico, então essas amostras elas têm que ser coletadas, têm que ser guardadas, acondicionadas de maneira adequada e depois tem que ser feito de forma pareada. A primeira amostra é coletada na fase aguda da doença, assim que se suspeita da doença, coleta essa amostra. A segunda amostra, de 14 a 21 dias depois, após a primeira amostra. E recomenda-se ainda uma terceira amostra. Normalmente se faz a primeira e a segunda amostra. Porém, se houver alguma dúvida a respeito da titulação, então recomenda-se a terceira amostra 14 dias após a segunda, para a questão da formação tardia de anticorpos que pode ocorrer. Então, às vezes, não se detecta a soroconversão aí da primeira e da segunda amostra, porque depende da época que foi da infecção. Então, os resultados, para resultados reagentes, ocorre a confirmação sorológica quando há um aumento de 4 vezes no títulos de anticorpos da imunoglobulina da IgG, comparando as titulações entre a primeira e a segunda amostra. Então, há aí um aumento de 4 vezes dos títulos na soroconversão. Mesmo assim, a gente tem que interpretar esses resultados num contexto clínico e epidemiológico, levantando todas aquelas questões, se teve contato com carrapato, se é de áreas que ocorre a doença. Então, a gente tem que fazer interpretar esses resultados neste contexto. A IgM, ela também é titulada, porém ocorre muita reação cruzada com os outros grupos de bactérias de febre maculosa, aquele grupo de febre maculosa. Então, a gente utiliza mesmo a interpretação com os resultados de IgG. O tratamento dessa doença, ele é feito com antibiótico terapia. Esse tratamento ele deve ser iniciado imediatamente após a suspeita do caso. E não se recomenda utilizar tratamento profilático. Por exemplo, quando ocorre, a gente vai em algum lugar, ocorre infestação dos carrapatos, e aí a gente não deve fazer tratamento profilático. O tratamento é feito, o uso do antibiótico, que é a doxiciclina, ele tem que ser feito na suspeita, não se aguarda resultados, não é recomendado aguardar o resultado do teste sorológico, do RIF, né, para fazer o tratamento.
Então, o Ministério o Ministério da Saúde, ele recomenda a antibiótico-terapia no início da doença, quando se suspeita da doença, na suspeição. Então, a doxiciclina, para uso endovenoso, e também é indicado o clorafenicol em alguns casos, clorafenicol líquido, para uso oral, né? E essa distribuição é feita exclusivamente pelo Ministério da Saúde. O tratamento da febre maculosa, então, para adultos, pode ser feito doxiciclina, como eu falei, sempre priorizar a doxiciclina, mas também em alguns casos pode usar o clorafenicol. Adultos e crianças, adultos, a doxiciclina na dosagem de 100 mg de 12 em 12 horas por via oral ou endovenosa, a depender aí da gravidade do caso, né, devendo ser mantido por 3 dias após o término da febre. O clorafenicol, 500 mg de 6 em 6 horas, também por via oral, né, devendo ser mantido por 3 dias após o término da febre. Nos casos graves, recomenda-se 1 grama por via oral endovenosa, então a cada 6 horas. E até a recuperação do paciente, né, da consciência e melhora do quadro clínico, mantendo o medicamento aí por 7 dias por via oral na dose de 500 mg de 6 em 6 horas. E no caso de crianças, para crianças com peso inferior a 45 quilos, a dose recomendada é 2,2 mg por quilo de 12 em 12 horas, por via oral ou endovenosa, né? Então, também a depender da gravidade do caso. E, como eu falei, sempre priorizar a utilização dessa doxiciclina, mas nos casos de não utilização da doxiciclina por alguma recomendação médica, então utilizar também em crianças o clorafenicol, mas na dose de 50 a 100 mg por quilo por dia de 6 em 6 horas, até a recuperação da consciência e melhora do quadro clínico. E também se indica nunca ultrapassando aí 2 gramas por dia, né, por via oral ou endovenosa. Então, assim, nós falamos da doença, do tratamento, mas é importante também a gente fazer a vigilância epidemiológica dessa doença. Quais são os objetivos de uma vigilância, da vigilância epidemiológica? É detectar e tratar esses pacientes o mais rápido possível. Uma doença tão grave, mas que tem tratamento. Então, quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico, menos riscos de óbitos a gente vai ter. Então, fazendo a vigilância epidemiológica, a gente vai detectar esses casos o mais precocemente possível, reduzindo assim a letalidade da doença. E investigando os casos, controlar esses surtos e por meio dessa vigilância epidemiológica, a gente vai conhecer a distribuição da doença. A gente vai saber onde, o lugar, o tempo, quais são as pessoas que estão sendo acometidas, identificar e investigar esses locais o mais real possível para poder recomendar e adotar as medidas de controle e prevenção no local provável de infecção. Saber aonde realmente o paciente foi infectado por essa doença. Então, esses são os objetivos da vigilância epidemiológica. Na vigilância epidemiológica, nós temos as definições de casos. O caso suspeito é aquele indivíduo que apresenta febre. Como eu disse, é de início súbito, a cefaleia, a mialgia, e que refira a picada do carrapato. Ou então, refira contato com animais, ou domésticos ou silvestres, em áreas que sabe-se que tem transmissão de febre maculosa. E a pergunta é, quantos dias, né? Então, nos últimos 15 dias. Isso aqui é devido ao período de incubação da doença. Então, como que pode ser suspeito? O indivíduo que apresente também febre de início abrupto, né, de início súbito, cefaleia, mialgia, seguida do aparecimento do exantema, e esse exantema aparece entre o 2º e o 5º dia, e evolução ou manifestações hemorrágicas. Quando que é confirmado? Quando que é considerado um caso confirmado? Ou por critério laboratorial, se é o indivíduo que se enquadra naquelas características que eu falei no slide passado.
né, com febre, de área sabidamente de transmissão da doença. Então, fazendo essa análise aí epidemiológica e fazer por critério laboratorial, é um indivíduo suspeito e no qual a infecção por Rickettsia do grupo tenha sido confirmada laboratorialmente por uma daquelas provas que a gente já mencionou. Imunohistoquímica, técnicas PCR, isolamento em cultura de agentes etiológicos, mas principalmente que o nosso padrão ouro hoje na saúde pública é a reação de imunofluorescência indireta. Então, esse indivíduo ele vai ser confirmado por critério laboratorial. Ou também nós podemos confirmar casos por critério clínico epidemiológico, quando não há uma oportunidade de coleta de material, né, e necessita-se encerrar o caso que foi a óbito. Então, nós podemos encerrar esse caso por critério clínico epidemiológico, onde o paciente teve sinais e sintomas compatíveis com a doença, né, e teve antecedentes epidemiológicos, frequentado áreas de transmissão que já são conhecidas, que referiu ou que possa ser identificado picadas de carrapato, relatando contato com animais também domésticos ou silvestres e que tenha vínculo epidemiológico também com algum caso confirmado laboratorialmente. Se reunir essas características, então a gente pode confirmar como critério clínico epidemiológico, né? E os casos para serem descartados são casos suspeitos quando se confirma o diagnóstico de outra doença, ou então aqueles casos suspeitos sem dados suficientes para confirmar a febre maculosa. Então, descarta-se esses casos. Como que a gente faz uma investigação epidemiológica? Então, quando se suspeita do caso, tem que se fazer, é uma doença de notificação compulsória. A notificação dessa doença ela tem que ser feita o mais rápido possível, de notificação compulsória imediata, né? E fazer-se a investigação, coletando-se os dados na ficha de investigação, fazendo-se a identificação do paciente, né? E coletando os dados clínicos e epidemiológicos para determinar a extensão da área de transmissão, né? Investiga-se também a parte ambiental, fazendo pesquisas de vetores, né? E indicado pelo Ministério da Saúde que a investigação dos casos ocorra e o encerramento dos casos ocorra no máximo 60 dias após a notificação, né? E tem que ser feita a consolidação dos dados e a divulgação desses dados. Então, aqui a gente está mostrando o roteiro dessa investigação. Diante de um caso suspeito, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, né, a gente vai notificar e imediatamente dando atenção aí ao paciente, coletando esses dados clínicos, né, e iniciar imediatamente o tratamento após a suspeição. Acompanhar a evolução desse caso e acompanhar para ver se foi cura, encerra o caso. E se foi óbito também, a gente encerra o caso naqueles critérios que a gente já falou. A partir da notificação do caso, fazendo as provas laboratoriais, esse caso pode ser negativo ou positivo. A gente olhando ali no centro do gráfico, notificando negativo ou positivo. Então, a gente descarta o caso, mas se há alguma suspeição, é porque pode estar acontecendo alguma coisa ali na região. Então, a gente vai investigar outros possíveis casos, né, outros possíveis agravos de outras doenças. No caso de ser positivo, nós vamos avaliar a necessidade de fazer um inquérito sorológico humano. E na investigação, a gente investiga fazendo busca ativa dos casos, né, aqueles casos suspeitos, investigar com detalhe o local provável de infecção, que é muito importante. Sendo o foco antigo, a gente vai investigar a transmissão em área rural ou silvestre e fazer educação em saúde, fazer a divulgação dessa doença, né, para a população
e constando aí as medidas de proteção individual, orientando nessas medidas de proteção individual e medidas de proteção coletiva. No caso de foco novo, que nunca se teve ali uma doença, e na investigação a gente encontra que ali é o local provável de infecção, então a gente tem que pesquisar, fazer a pesquisa entomológica por meio da vigilância ambiental, da vigilância de ambientes, que nós vamos comentar a seguir. E a gente faz essa vigilância, né, e pesquisando a questão do vetorial, né, e para fazer essa vigilância ambiental. A vigilância ambiental tem o objetivo de investigar os ambientes para rickétsias, para as ricketsioses. Então, dar apoio às ações de prevenção e controle e também implementar o diagnóstico, a diagnose dos vetores da rickétsias naquela região, buscando então prevenir essas doenças transmitidas por carrapatos. Então, a vigilância de ambientes, ela vai ocorrer em vários cenários. Primariamente, a febre maculosa, ela ocorria em cenários rurais. Então, era a pessoa que morava no campo, que tinha contato com animal silvestre e que tinha contato também com animais domésticos ou carrapatos infectados. Então, essa doença ela era primariamente restrita ao ambiente rural. Aí com a evolução da doença e com a disseminação, o cenário hoje de vulnerabilidade das pessoas, a doença veio para a área urbana. A capivara, por exemplo, os equídeos, as capivaras, como eu falei, os marsupiais, os roedores, pequenos roedores, são animais que podem amplificar essa doença. Então, hoje, com a construção de lagos dentro das cidades, é um atrativo que tem alimento para esses animais, a capivara é um importante amplificador para essas doenças. Para essa doença. Nós temos várias cidades no Brasil que enfrentam problemas com febre maculosa por conta que as capivaras elas estão povoando esses lagos e elas tem o carrapato, então altas infestações de carrapatos e esses carrapatos eles estão infectados. Então esse seria um outro cenário. Então a doença saiu de um cenário rural e veio para um cenário já urbano e periurbano. Então hoje no Brasil a gente já enfrenta, principalmente, como eu falei, na região sudoeste, né, sudeste, desculpa, e na região sul do país. Essas capivaras elas estão povoando esses locais que têm lagos e elas estão se tornando pragas urbanas. Vão se alimentar em lixos, né, que a população coloca. Essa foto aqui é uma foto de um município do estado de Goiás, que é Porangatu. Né? Então as capivaras lá tem uma lagoa, essas capivaras foram colocadas lá, não é um ambiente natural. Então essas capivaras elas saem e atravessam as ruas, provocam muitas vezes acidentes com carros, motos, né? E muitas vezes atravessa e vai mexer no lixo e vão disseminando, elas vão ampliando, vão disseminando aí esses carrapatos que podem contaminar as pessoas, que podem infectar as pessoas. E como a gente processa essa vigilância ambiental, né? Para a gente saber onde que está essa doença, para a gente saber como que está acontecendo essa doença nos locais. Então, primeiro a gente faz a educação em saúde. A educação em saúde consiste em conscientizar a população e os técnicos que trabalham na saúde sobre essa doença. Vocês devem se lembrar bem que eu referi inicialmente que essa doença ela é uma doença desconhecida, principalmente pelos profissionais de saúde e pela população em geral. Então, uma das formas de prevenção e controle dessa doença é fazer a informação tanto para os profissionais da saúde quanto para a população em geral.
Uma outra coisa que a gente faz na vigilância de ambientes, na vigilância ambiental, seria então o controle para saber se está ocorrendo a dispersão e se essa doença está ocorrendo nos animais. Porque os animais, eles seriam sentinela para a gente saber se essa doença está ocorrendo no local. Então, coleta de espécimes, por exemplo, coleta sanguínea para fazer investigação, principalmente nos cães e nos equinos. Também em animais silvestres, fazer coleta de vetores, dos carrapatos, pulgas, no caso, também, e coleta sanguínea. Esse material, os vetores, eles podem ser coletados tanto nos animais quanto no ambiente. As técnicas de coleta no ambiente seria gelo seco, que é a técnica que eu considero uma técnica mais eficiente. O gelo seco, ele quando você coloca, ele solta, ele simula então, solta o CO2 e aí atrai os carrapatos e a gente pode coletar esses carrapatos. Ou então a técnica de arrasto, que é um pano, de preferência de cor clara, para a gente identificar esses carrapatos, né, para a gente visualizar. Então a gente passa ele no ambiente, esse pano, e ele vai, os carrapatos vão aderir esse tecido. Então são essas duas técnicas que são utilizadas para a coleta desses vetores. Esses vetores depois eles são enviados para o laboratório que vai fazer a identificação desses vetores, saber qual o tipo de vetor que está ali, que está naquele ambiente. Depois da gente fazer essa vigilância de ambientes, a gente tem então as orientações e a prevenção e controle dessa doença. Como que a gente faz a prevenção dessa doença? Evitar áreas infestadas com carrapato é a principal, porque como é uma doença vetoriada, se a gente não tem o contato com o carrapato, a gente não vai se infectar. Então, o que a gente tem que fazer é evitar essas áreas infestadas, né? Quando a gente entrar em áreas infestadas, às vezes a gente vai fazer uma viagem, vai fazer um ecoturismo, né? Um turismo rural, então utilizar vestimentas adequadas. Essas vestimentas, elas de preferência devem ser de cores claras, né? Para vocês identificar aí com maior rapidez se você tiver uma infestação por carrapatos. Uso de repelentes aplicado às roupas e calçados, essas são medidas de prevenção individual. Fazer a coleta desses vetores aderidos às roupas com auxílio de pinças ou fitas adesivas. Não devemos esmagar o carrapato com unhas ou queimar os carrapatos, porque nesse ato a gente pode, quando não está infectado, no ato de você esmagar o carrapato ou de colocar fogo, que muitas vezes as pessoas usam para colocar, passa uma pequena chama de fogo para poder tirar o carrapato, ele vai injetar, pode injetar a bactéria, né? Então, evitar isso, tirar com pinça os carrapatos de preferência, não esmagar esses carrapatos. E sempre examinar o próprio corpo com frequência quando estiver nessas áreas. Quando tiver que entrar em áreas infestadas, ou em algum momento que você vai fazer um passeio no campo, um passeio um ecoturismo. Por quê? Quanto mais rápido você tira o carrapato do corpo, menos risco você tem por aquele período que a gente já comentou, que o carrapato tem que ficar aderido ali na pele. E manter, se você tiver um veículo, manter vidros e portas fechadas, né, para veículos de transporte em áreas de risco. Tanto serve essas orientações para as pessoas, como para os profissionais de saúde que vão fazer investigação ambiental nessas áreas de risco. Também as pessoas que têm o hábito de caminhar, né, fazer caminhadas nos locais, principalmente nas cidades em torno desses lagos que tem infestação de carrapatos, essas pessoas procurarem
a caminhar na calçada, evitar caminhar no gramado, é uma forma também individual de fazer essa prevenção. Então, o que eu queria apresentar para vocês era isso. Todas essas informações, para os profissionais de saúde, e mesmo para a população em geral, elas estão contidas no Guia de Vigilância em Saúde. Esse Guia de Vigilância, ele pode ser encontrado no site do Ministério da Saúde, que é da SVS, da Secretaria de Vigilância em Saúde. E a gente quer agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando sobre essa doença que é tão importante, que é tão desconhecida entre a nossa população. E se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem saber mais alguma coisa, ter um maior conhecimento, a gente está respondendo depois essas dúvidas, né? Vocês podem acessar o site do Telesaúde, né? Por meio das teleconsultorias, e a gente vai responder algumas dúvidas que vocês possivelmente possam ainda ter sobre essa doença. Eu agradeço muito a oportunidade e um bom dia a todos.